Hoje vamos falar sobre peneiras moleculares e especificamente em zeólitas. Hoje vamos falar sobre peneiras moleculares e especificamente em zeólitas. Bom, primeiro, o que são peneiras moleculares, né? Então, peneiras moleculares são sólidos com porosidade definida e com a capacidade de distinguir as moléculas pelas suas dimensões e geometrias. Então, é como se fosse uma peneira, mas a nível molecular, então que moléculas com tamanho menor do que os poros da peneira podem passar e as moléculas maiores não. E aí, então, esse tamanho dos poros é dividido, classificado pela IUPAC em sólidos microporosos, mesoporosos e macroporosos. E os microporosos são quando os diâmetros dos poros são menor ou igual a 2 nanômetros, e quando são sólidos mesoporosos, são poros entre 2 a 50 nanômetros, e sólidos macroporosos acima de 40 nanômetros. Então, com essa classificação, tá, nós podemos ter peneiras moleculares microporosas, mesoporosas e macroporosas. Aqui no gráfico a gente observa que na região dos microporos nós temos as zeólitas, aqui tem um exemplo da Ka, a Y e a VPI5, e vocês observam que o diâmetro de poro é bem específico, ela tem um único tamanho de poro. Isso é importante porque a gente pode separar moléculas, como a gente vê ali em cima no gráfico, água, metano, e entre até moléculas ramificadas maiores. Avançando no gráfico, nós vamos para a família 41S, que é uma família de materiais mesoporosos, que eles acabam tendo o poro bem definido, mas já na escala meso, então com uma maior acessibilidade. Depois temos sólidos convencionais, como sílica gel, carvão ativado, que eles não vão ter um tamanho único de poro, mas sim uma distribuição de tamanhos de poros. E depois disso, o que acontece? Esses poros aqui eu tenho representado algumas estruturas zeolíticas e materiais mesoporosos, né? Então, esse primeiro com cor rosa tem ali a MCM 41, a KIT 1, a FM 16, então são materiais mesoporosos com um poro grande e uma capacidade de adsorção, né, bem elevada. Depois nós temos diferentes peneiras moleculares que, dependendo do tamanho do poro, vai ter diferentes formas, né, de peneirar ou de absorver moléculas pelo tamanho. Vocês observem que os poros eles podem ser alongados, elípticos, eles podem ser mais arredondados e pode até ter, que nem aparece ali na cloverite, né, que é um silanóis para dentro, então acaba formando um poro diferente. Esses poros podem ser planos, podem ser torcidos, e essas pequenas modificações vão ser importantes para separar, né, as moléculas e até para propriedades catalíticas e adsortivas. Por isso a importância da gente estudar esses materiais e a sua porosidade. Aqui eu tenho também ainda dentro das zeólitas, tá? A gente ainda pode ter materiais de poros pequenos, que a gente está falando então de diâmetro de poro em torno de 4,1 angstroms, médio ali ó, de 5 a 6 angstroms, grande, então já estamos falando acima de 7 angstroms, e super grande, então nós estamos falando ali de 8, 12, 13, né, angstroms, tá? E depois o material mesoporoso, ele não é uma zeólita, né? E aí os poros deles já vão ser mais na escala mesoporosa, né, de 50 a 100 anos, mas também podendo ser sintetizado, né, com 15 angstroms, né? Então ali 15 angstroms nós estamos falando de 15 de 1,5, né, nanômetros, certo? Mas eles são normalmente sintetizados na escala de meso, né, que seria acima de 20, né? Então normalmente é 50
angstroms os seus poros. Então, vocês veem que a gente pode ter estruturas zeolíticas microporosas e elas ainda estarem divididas classificadas, né, em tamanho de poro pequeno, médio, grande e super grande. E isso vai fazer que elas separem, né, moléculas de diferentes tamanhos, né? Então a gente pode ter no poro pequeno pode entrar moléculas lineares como o hexano, né? E já no poro médio, o ciclo hexano, já no grande tem que ser materiais já mais ramificados, né? No super grande já estamos falando do trisopropilbenzeno. Então, dependendo do tamanho do poro, aqui a dimensionalidade, o que significa? É se os poros eles estão nas três direções ou em uma direção, né, ou em duas direções, então isso também ajuda na difusibilidade, né, da difusão dos materiais dentro dos poros. Então, as zeólitas, elas são materiais à base de silício e alumínio. Então, são óxidos, tá, de silício e alumínio, tetraedros de silício e alumínio. Então, eu tenho um átomo de silício ou alumínio no centro do tetraedro e oxigênios na borda do tetraedro. E esses tetraedros vão se unindo e formando, então, as diferentes estruturas com os diferentes tamanhos de poro. O que acontece é que fica muito complicado a gente desenhar essas estruturas com todos esses átomos. Então a gente faz de uma forma esquemática. Por exemplo, se eu pegar 6 tetraedros de silício e alumínio e unir eles, eu vou formar essa figura aqui em cima. E se eu faço de uma forma simplificada, digamos, eu traço entre os átomos de alumínio e silício faço um risco, eu vou ter um hexano. Então, em química orgânica, quando a gente olha esse hexano desenhado, se subentende que é um ciclo hexano. Aqui nas estruturas zeolíticas vai subentender que em cada ponta do ciclo eu vou ter uns átomos de silício ou alumínio e entre as duas pontas eu vou ter um átomo de oxigênio. Então, é uma forma simplificada da gente desenhar as estruturas zeolíticas e a gente pode ter diferentes estruturas com diferentes tamanhos de poros. Então, qual seria a definição de zeólitas, né? Ela é dita como um alumínio silicato cristalino, tá? Uma peneira molecular microporosa, que pode ser de origem sintética ou natural. São materiais microporosos com uma estrutura tridimensional bem definida e são representados quimicamente pela seguinte forma, né? Ali tem M, que é um metal, o oxigênio, né? Então o óxido de alumínio, o óxido de silício e água. E esse M então vai ser um cátion compensador de carga, tá? Em que essa carga vai ser a carga N, né? E aí dependendo então, ela pode estar mais ou menos hidratado. O nome zeólitas, ele vem de uma palavra grega que é zéu e litos, que significa pedra que ferve, porque se observou, foi o Kroster, um mineralogista sueco, que uma zeólita natural, a stilbita que ele trabalhou, tinha essa propriedade de que quando aquecida liberava água e depois ela podia absorver, né? Era um fenômeno reversível. Então, o nome se diz pedra que ebule, né? E depois ficou, então, esse nome para todos esses materiais com essa definição. Hoje em dia, não são só aluminosilicatos, podem ter outros elementos na rede, mas é uma rede de tetraedros organizada, né, e formando um material cristalino. De forma geral, as características das zeólitas são, então, materiais que têm poros de 2 a 20 angstroms, tá? O diâmetro da cavidade de 6 a 12 angstroms, a superfície interna várias centenas de metros quadrados por grama, então estamos falando aí de 700, 800 metros quadrados por grama. Capacidade de troca catiônica, né, bem elevada, 650 milimols por 100 gramas,
Para vocês terem uma ideia, a argila montemorillonita que é utilizada como trocador catiônico, ela tem 150 milimóis por 100 gramas. A capacidade de absorção elevada, até 0,40 centímetros cúbicos por grama. A estabilidade térmica, até uns 1.100 gramas. Isso se é pura silício, ela é bem estável. Quando começa a colocar, se tem alumínio na rede, essa estabilidade vai baixando um pouco. E a densidade média de 2,9 gramas por centímetro cúbico, né? Até pode ser 1,3 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, são materiais bastante interessantes, né? Vocês viram que aqui ali apareceu entre parênteses uns códigos, né? ABW e JDF. Então, o que acontece? As zeólitas, as estruturas delas são classificadas com uma nomenclatura, tá? Então, a ISA é a Associação Internacional de Zeólita, ela classifica todas as estruturas que existem até hoje por um código de 3 letras, tá? Hoje em dia a gente já tem umas 250 estruturas, umas 40 são naturais e as demais são sintéticas, né? Então o que acontece? A ISA, ela utilizou nas zeólitas naturais as 3 primeiras letras do nome do material natural para o código da letra. Então, por exemplo, faljazita, o código é FAL, né? Mordenita é MOR, ferrerita é FER. E as zeólitas, quando são sintéticas, elas vêm com uma nomenclatura que vem mais ou menos da onde foi sintetizado. Por exemplo, a MFI e Mobile 5, que é as zeólitas SM5, né? Que é uma zeólita da escola Mobile, que foi o 5º experimento. Tá? E depois a gente vai ter outras simbologias, né? Quando tem um asterisco antes do código de 3 letras, é porque é um material formado por polimorfos, que é o que acontece com a zeólita beta. E quando tem um tracinho, um hífen, tá? Como aparece ali na CLO, na XI, é porque são materiais que têm silanóis, né? Então, grupos silanóis que não estão conectados por interior. Então, toda zeólita nova, depois que ela é sintetizada ou descoberta, ela acaba sendo classificada pela Associação Internacional de Zeólitas e acaba tendo então um código de 3 letras. Bom, então voltando um pouco para as estruturas zeolíticas, né? Então, como eu falei, a união de tetraedros de silício e alumínio que se vão conectando formando essas diversas redes, né? E de uma forma simplificada, a gente desenha então a união desses centros dos tetraedros. Então, nós podemos ter diferentes, a gente chama SBU, que é unidade secundária de construção. A unidade primária de construção é o tetraedro. Então, se eu tenho aquele anel de 6, aquele hexano, né, aquele anel de 6 membros, ele é formado então por 6 tetraedros de silício ou alumínio que estão se conectando. Se eu pego um quadrado, é um anel de 4 membros que tem 4 tetraedros se conectando. Então, nós temos diferentes unidades secundárias de construção que estão desenhadas aqui apresentada nesse slide, mas digamos assim, vamos pegar somente a que tem 4 e a que tem 6. E com essa unidade secundária de construção, a gente constrói o que a gente chama de caixa sodalita. Tá? Então, vocês veem ali, é como se fosse uma bola ali que está no centro, ela é formada pela união dos quadrados e dos hexanos, né? Formando então a caixa sodalita. Agora, olha o que interessante, se eu pegar essa caixa sodalita e conectar ela com outra caixa sodalita a partir do anel de 4 membros do quadrado, eu vou formar a estrutura da zeólita sodalita. Se eu conectar elas por um quadrado duplo, né, por um cubo, eu tenho a zeólita A. Se eu conectar por um anel duplo de 6 membros, né, a face do hexágono, eu posso ter a faljazita ou a estrutura 6. A diferença entre a faljazita e a estrutura 6, vocês podem ver que bem ali no centro,
que na estrutura 6 as duas caixas sodalita elas estão para frente, né? Ficam alinhadas, enquanto que na faljazita uma está para frente e outra está para trás. E isso muda o tamanho, né, do poro e a acessibilidade das moléculas, certo? Vamos falar um pouquinho então de algumas principais zeólitas que existem. Nós temos a zeólita A, tá? Então, que ela possui essa estrutura. É uma zeólita bastante conhecida, é a número 1, a que é mais produzida industrialmente, tá? E a aplicação principal dela é a retirada da dureza da água, tá? Então, o que que acontece? Os íons cálcio e magnésio, que estão desenhados aqui nessa figura direita, eles entram na estrutura zeolítica e são trocados pelo sódio, que é o cátion que está ali dentro compensando carga. Então ela acaba tirando o cálcio e magnésio que forma a água dura e liberando sódio na água. Por que ela tem o sódio compensando carga? O tetraedro de silício é um tetraedro que quando tu liga ele, a estrutura é neutra. Quando o alumínio está na forma tetraédrica, ele tem uma carga associada a ele fica negativo, porque o alumínio normalmente ele fica na forma octaédrica. Então, como ele está na forma tetraédrica e é negativo, ele vai ter cátions compensando carga. No caso da estrutura da zeólita A, é interessante que dependendo do cátion que esteja compensando a carga da estrutura, eu vou ter diferentes tamanhos, vai mudar um pouco a acessibilidade do poro. Então, quando eu tenho sódio, a gente chama de zeólita 3A, quando eu tenho potássio 4A e quando eu tenho cálcio 5A. E isso equivale ao tamanho dos poros em angstroms, né? Que é o 3 angstrom, 4 angstroms e 5 angstroms. Outra aplicação que tem a zeólita A é para separação, né, de moléculas lineares de ramificadas. Ela consegue fazer com que as moléculas lineares atravessem, né, passem pela sua estrutura, enquanto que as ramificadas não. Então, é um material muito interessante e industrialmente ele é utilizado para a formulação de detergentes, exatamente para deixar a água menos dura, né, abrandar a água e dessa forma o sabão, o tensoativo, consegue fazer o efeito de limpar a roupa, retirar a gordura dela. A outra zeólita é a zeólita faljazita, que são a natural se chama faljazita e as sintéticas nós temos a X e a Y, né? Ela tem um poro grande, né, de 7,4 angstroms e uma supercavidade de 12 angstroms. Essa é a segunda zeólita mais empregada comercialmente, ela é muito utilizada para o craqueamento catalítico do petróleo, né, para catalisadores de FCC. Interessante que nessa estrutura se conhece exatamente onde estão os átomos de alumínio e com isso nós temos aonde vão estar os cátions compensando carga, que são esses sítios que a gente chama aí, que mostra com as diferentes cores, né? O sítio 1, o sítio 1 linha, o sítio 2, o sítio 2 linha e os sítios 3 também. Então, são diferentes posições que nós vamos ter cátions compensando carga e quando eu troco esse cátion sódio por amônia NH4+, e calcino liberando o NH3, eu formo um próton, um H+, compensando a carga, que vai me conferir acidez de Bronsted a esse material e por isso ele vai ser um ótimo catalisador de craqueamento catalítico. Então é interessante que nessa estrutura se conhece aonde estão os sítios, né, catalíticos ou de troca catiônica. Aqui eu tenho então uma outra figura dessa estrutura. Vocês veem que ela se repete, né? Ela cresce, né, indefinidamente no tamanho do cristal. E aqui eu mostro moléculas entrando na estrutura zeolítica e saindo então quebradas, né? Então isso está simbolizando o craqueamento, que é uma das maiores aplicações dela para o craqueamento catalítico. O nome X e Y tem a ver com a relação silício-alumínio do material. Como vocês viram que a quantidade de alumínio acaba sendo importante na estrutura zeolítica,
porque ela vai me dar essas propriedades de troca catiônica e acidez. Então, é um dos parâmetros que a gente estuda e tenta, né, modificar para modificar as propriedades. No caso da estrutura faljazita, as zeólitas X possuem a relação silício-alumínio abaixo de 1,5 e a Y acima de 1,5. Tá? Elas foram patenteadas com essa nomenclatura, né, quando foram sintetizadas industrialmente. Aqui eu mostro uma microscopia eletrônica de transmissão, que a gente vê que os formatos dos cristais ali como se fossem os octaedros, e em cima tem uma de transmissão que se observa, né, toda essa conexão desses poros, né, se vê ali, né, o formato, né, como a estrutura cresce, né, a gente tem essa porosidade. Outra estrutura zeolítica, outra zeólita muito conhecida, a zeólita ZSM5, que foi sintetizada pela ExxonMobil, tá? É uma zeólita que ela tem 2 poros bidimensionais, quer dizer, ela é chamada uma zeólita bidimensional, que seria que ela tem 2 sistemas de poros que são em 2 direções, né? E ela tem um poro reto, tá? Formado por 5,1 e 5,5 angstroms, e um que faz um zigue-zague de 5,3 por 5,6 angstroms, tá? Vocês veem que essa estrutura, ela se forma pela conexão de ciclos de 5 tetraedros, né? São anel de 5 membros, tá? Então, aqui são as diferentes visões dos sistemas de poro, né? Uma de cima e outra de lado, que mostra ali na estrutura, tá? E essa, então, estrutura, ela tem esses poros bem restritos, então acaba sendo interessante porque, por exemplo, aqui o ciclo hexano, né? Ele entra bem no poro da ZSM5, mas ele sobra bastante espaço, por exemplo, na Y, né? Que é 7,5 angstroms. E o benzeno, que tem um tamanho também bem similar ao do poro, a gente vê assim que ele entra também na estrutura. Então, o interessante é que muitas vezes a molécula tem um tamanho muito semelhante ao do poro e ela consegue ingressar no canal, porque a estrutura não é estática, a estrutura vibra, né? A molécula também. Então, é como a gente queira passar uma mesa por uma porta e a gente está tentando com a mesa, digamos, no formato normal, né, que a gente sempre coloca, ela não passa, mas no momento que eu inclino ela, passo primeiro uns pés, depois os outros pés, a gente consegue passar a mesa. Isso acontece também com as estruturas zeolíticas, tá? Aqui eu tenho também umas fotos de microscopia eletrônica de transmissão. Observa que a ZSM5 ela tem esse formato, parece um caixãozinho, né? E às vezes tem enriquecimento de cristais e até vai para alguns novelos de lã, tipo novelo de lã. É um material que é sintetizado já foi com várias morfologias, mas é bem típico essa morfologia de caixãozinho, tá? Outra zeólita que é bem parecida com essa ZSM5 é a ZSM11. A diferença dela é que ela tem esse segundo canal reto. Lembram que a ZSM5 tinha um reto e outro em zigue-zague? Na ZSM11 ela tem o mesmo reto da ZSM5 e o segundo reto também. E isso dá diferenças, né? Se vocês forem ver, comparando as atividades catalíticas da ZSM11 e a ZSM5, elas acabam dando produtos diferentes, porque na hora que tu vai isomerizando, aqui é a isomerização de N-decano, por uma se forma o 5-metil-C9 e por outra se forma o 2-metil-C9, que aí depois vai formar o 2,4 dimetil C8, a outra 4,4 dimetil C8 e na hora de craquear vai dar produtos totalmente diferentes, né? Então, o que acontece? Pelo simples fato de um canal ser reto e outro ser em zigue-zague, o zigue-zague, ele acaba, na interconexão, ele acaba formando um volume um pouco maior e dá possibilidade
de formar outros compostos de maior volume, né? Então, para vocês verem que o tamanho e a disposição dos canais são muito importantes, tá? Outra zeólita também bastante conhecida é a zeólita mordenita. Ela acaba tendo um canal, um poro de canal grande, tá? De 7 a 6,5 angstroms e um menorzinho de 2,6, 5,7 angstroms, tá? Então, essas eólitas, vocês veem assim, que a gente acaba tendo tamanhos de poros diferentes, a interconectividade entre eles também diferentes. Eu não falei lá na Y, os poros delas são formados pela conexão das cavidades, né? Não é um poro assim tubular. Então, são materiais com geometrias de poros diferentes, tamanhos de poros diferentes, e isso acaba dando diferentes aplicações. Essas ali, a zeólita AY, né, a faljazita, a ZSM5, né, ZSM11, a mordenita, essas zeólitas são zeólitas que já se são sintetizadas industrialmente. Daquelas 250 estruturas, nós temos só umas 11 que são sintetizadas industrialmente e aplicadas industrialmente em processos catalíticos e ou em outros processos, né? Por que que isso acontece? Porque a síntese nem sempre é fácil. Então é importante a otimização, estudar a otimização da síntese, o escalado da síntese desses materiais, porque uma vez que a síntese seja barata e mais acessível, vão ser materiais que vão poder ser empregados industrialmente. Bom, quanto à síntese dos materiais, tá? Existem vários fatores que vão influenciar na síntese, tá? Então, como é um material à base de silício e alumínio, eu vou ter que ter uma fonte de silício, uma fonte de alumínio, eu vou ter que ter água para dissolver tudo isso, né? E organizar esse meio, né? Hidróxido de sódio, uma base para aumentar bastante o pH e fazer com que eu comece a ocorrer as conectividades desses átomos de silício e alumínio. E aí então eu vou ter que deixar que isso ocorra durante um tempo, né, para poder formar a minha estrutura cristalina. Então são várias os parâmetros que vão ser importantes. Então a natureza, né, dos reativos. Então a água, normalmente a gente usa água miliquê, né, então que ela é destilada e deionizada para não ter nenhuma interferência. O pH é importantíssimo, o controle do pH tanto para formar o material, como também acompanhar, né, durante a síntese, na hora que a gente faz o lavado do material. A natureza das fontes dos cátions de compensação, então se é um sódio que vai compensar a carga, se é um potássio, isso é importante, muitas vezes direciona a outras estruturas, né? As matérias-primas do silício e do alumínio, então às vezes a gente utiliza uma sílica aerosil para o silício, ou um silicato, ou sílica já na forma de gel tipo Ludox. O alumínio pode ser um nitrato de alumínio ou aluminato de sódio, até alumínio na forma metálica, a gente já usou dissolvendo com ácido. Então, depende, vai influenciar se a gente consegue ou não obter o produto, tá? E adição de alguns agregados, né, aditivos, né, que podem ser compostos orgânicos para direcionar a estrutura, tá? Ou até sementes, que depois eu acho que vai ter um outro item adiante que fala. Então, por isso a gente controla bastante os materiais que a gente utiliza para síntese e a composição que a gente vai colocar, quanto de cada material a gente vai colocar para fazer a mistura que vai reagir, tá? Então, a formulação, isso é muito importante também, tá? E uma vez que a gente faz, que a gente tenha a quantidade que a gente vai colocar de cada reagente, como a gente vai preparar essa mistura é importante. Se primeiro eu dissolvo a sílica, ou se primeiro dissolvo o alumínio, deixo colocar a sílica por último, que daí quando eu formo o gel. Então, a ordem de adição, como se faz, né, a mistura, tudo isso é muito importante, tá? E depois o tempo, uma vez que tu preparou esse gel, tu vai colocar eles em autoclaves, tá? Nós no laboratório a gente utiliza umas autoclaves, como mostra na figura, que são com fundas internas de teflon e com ácido em volta.
Então, normalmente a gente preenche 2/3 do gel nas autoclaves e aí a gente deixa isso, ah, tu pode deixar envelhecendo, tá? Um tempo e depois botar a cristalizar, ou tu já pode botar diretamente a cristalizar. E aí, então, o tipo e a natureza do reator, né, que são essas autoclaves que a gente utiliza é importante, né? O tempo que a gente vai deixar cristalizando, ali fala no item 6 sembrado, sembrado é semente. Semente o que significa? Eu quero direcionar para uma estrutura zeolítica específica, por exemplo, a zeólita A. E na minha mistura racional, eu já fiz alguns testes antes, estava dando outra estrutura ou demorava muito para chegar na A. Então eu coloco um pouquinho de A sintetizada, pode ser comercial ou que eu sintetizei antes, nessa mistura do gel, e isso vai fazer com que nucleie e que cresça os cristais. Então direciona, ajuda, né, a crescer e a cristalizar a estrutura mais rápido. A pressão que se utiliza, normalmente se utiliza a pressão autógena, né, que forma na autoclave. Se a autoclave vai estar num sistema de agitação ou de estático, né, aqui nós temos, a gente coloca isso na estufa com uma temperatura controlada. Aqui tem uma grade, né, que se pode girar e ela vai girando. Eu posso fazer de forma que gire ou em estática. E com isso eu vou variando, deixando, né, por diferentes tempos, e aí a gente vai retirando de tempos em tempos e vai seguindo por difração de raio-x para ver se obteve a estrutura zeolítica. Algumas sínteses demoram 1 hora, 2 horas e outras até meses, 2, 3 meses. Depende muito do material que a gente está sintetizando. Então, uma vez que a gente sintetiza esses materiais, a resposta mais importante para nós, a primeira, assim, vai ser a difração de raio-x e a área específica, né? Então, pela difração de raio-x, a gente observa se o material é cristalino e pela posição dos picos, se eu conseguir sintetizar o material que eu queria. Aqui eu queria sintetizar uma titânio tom, tá? Tom é o nome da estrutura, então a gente observa que a estrutura foi sintetizada, ali eu estou variando de 1 a 3 a 7 dias, a cristalinidade não muda, o material já é bem cristalino com 1 dia de síntese, né? Ele está perfeito, não tem nenhuma outra fase concorrendo. E a isoterma de adsorção, a gente utiliza a molécula de nitrogênio. Essa molécula a gente faz ela absorver nos poros do material e assim a gente consegue calcular a área e o volume dos poros. A gente observa que já a pressões baixas já absorve uma quantidade enorme de nitrogênio e depois mais ou menos fica um platô assim meio reto, né? Meio constante até P sobre P0 igual a 1. Então isso é uma isotérmica típica de materiais microporosos como átomo. Então o material foi bem sintetizado. Aqui faltaria ainda fazer análise química para confirmar, né, que o titânio está no material e talvez aí um V visível de sólido, né, para ver se o titânio está realmente na rede. Então, uma vez que a gente sintetiza os materiais, a gente caracteriza eles, né, com diferentes técnicas para poder entender as propriedades do material, certo? Hoje vamos falar sobre peneiras moleculares e especificamente em zeólitas. Hoje vamos falar sobre peneiras moleculares e especificamente em zeólitas. Bom, primeiro, o que são peneiras moleculares, né? Então, os materiais, eles podem ter diferentes propriedades dependendo dos elementos que a gente coloca nele. Normalmente, quando são à base de silício e alumínio, o alumínio vai acabar nos dando propriedades ácidas nesses materiais, que vai ser uma propriedade muito importante para as reações catalíticas, tá? Então, por exemplo, eu posso ter uma acidez de Bronsted e acidez de Lewis. Em Bronsted, o ácido ele é o que doa prótons e a base é o aceptor de próton. Então, eu vou ter sempre uma base conjugada, né? Que para alguém doar prótons, o outro tem que receber. Já o ácido de Lewis, base vai ser a substância que tem par de elétrons disponíveis, tá? E o ácido é aquela substância que liga o par de elétrons disponíveis, que recebe.
tá? O par de elétrons. Então, o alumínio ele vai poder atuar como ácido de Lewis e ele pode ter um próton compensando a carga negativa dele e fomentar a acidez de Bronsted, tá? Como é que a gente gera acidez nas zeólitas? A gente tem uma zeólita na forma sódica, tá? Que está com cátion compensando carga, pode ser sódio, potássio, cálcio, tá? E a gente faz uma troca catiônica com NH4+. Depois que a gente fez essa troca catiônica, tá? Se a gente aquece esse material a 400, 500 graus, a gente libera amônia e a gente vai ter acidez de Bronsted. A zeólita vai estar na forma ácida e com acidez de Bronsted, porque eu tenho um próton compensando a carga ali do alumínio. Se eu calcino acima de 600, tá? Eu acabo perdendo então a água, né? E aí eu vou ter acidez de Lewis, porque agora esse meu alumínio ele vai poder receber o par de elétrons. Então é aí que vem a acidez da zeólita, certo? Uma outra propriedade muito importante das zeólitas é a seletividade de forma, tá? Então, por ela ter esses poros bem específicos uniformes, ela pode ter seletividade ao reagente, tá? Ao intermediário e aos produtos. Quanto à seletividade ao reagente, o que significa, né? Se eu tenho um reagente que é linear, né? Que eu tenho uma parafina, um hidrocarboneto linear, ele consegue aceder nos poros, enquanto um ramificado não consegue. Então, ele é seletivo ao reagente. Só os lineares vão poder aceder à estrutura zeolítica e só esses é que vão poder craquear. Então, isso é uma aplicação super importante, né, para desparafinação, né, de óleos. Então, tu consegue o aumento da octanagem de gasolina, só fica com os ramificados, né, e tu consegue, então, craquear todos os lineares. Então, ela é seletiva a esse reagente. Só esse reagente entra e só ele que vai reagir. A gente pode ser seletivo ao produto, né? Então, por exemplo, eu vou querer ao fazer uma reação alcalinizar, né, o tolueno para formar o meta, o par e o ortoxilenos, né? Então, o que acontece? Isso é uma reação em equilíbrio, né? Ela forma esses três produtos, o meta, o orto e o para, tá? Isso em meio homogêneo ocorre e eu tenho sempre os três produtos. É óbvio que eu vou ter sempre mais de dois, né? Porque eu tenho duas posições das metilas, né? Na posição orto e meta, né? E a para é que vai ter só uma posição. Então, e esse é um material bem interessante que pode ser utilizado para a produção de nylon e outros produtos. O que acontece? Só esse consegue sair da minha estrutura zeolítica. Então, o que acontece? Numa reação no meio homogêneo, eu teria os três produtos. Se eu faço utilizando uma zeólita, eu só vou ter um produto. Então, como só sai esse, o equilíbrio continua, se desloca para produzir mais o para chileno, e aí ele sai. Então, eu de uma certa forma estou driblando o equilíbrio termodinâmico e obtendo só um produto de uma reação que ocorreria três produtos. Isso tem uma importância muito grande a nível industrial. A outra seletividade é o estado de transição. Por exemplo, esse composto, né, se eu coloco ele pode reagir formando dois intermediários, né, de reação. Só que um dos intermediários, ele é mais volumoso e ele não cabe dentro da estrutura zeolítica, enquanto que só um intermediário cabe, que é o de baixo. Então, só esse caminho de reação se acontece, eu só tenho um produto. Enquanto que se eu fizesse no meu homogêneo, eu teria os dois produtos. Então, essa é a seletividade de forma, né? Então, no estado de transição a produtos e a reagentes. Então, isso é uma das propriedades muito importantes das estruturas zeolíticas e eu acho que faz dela ser bastante especial. Vamos ver agora alguns exemplos, então, de aplicação desses materiais. Então, na aplicação em catálise, como eu falei, ela é utilizada para catalisadores de FCC. Então, um catalisador de FCC é uma partícula, né, mais ou menos esférica, de 70 micrômetros, e ela vai ter dentro dessa partícula alumina, né, que é um ligante
caulin, né, estrutura zeolítica, né, aqui é a faljazita. Então, esse composto faz com que as moléculas maiores, então, craqueiem e consigam entrar, ela craqueia pela alumina ali, consegue entrar na zeólita e craqueia mais, formando os diferentes produtos, tá? Se faz numa forma de esfera porque se utiliza um leito catalítico de leito fluidizado, né? Então, se vocês veem aqui, a gente tem entrando, né, o óleo, ele é aquecido e ele entra. Então, de baixo para cima, ele vai indo ali pelo reator Heiser, né? E aí, junto com ele, já tá os catalisadores, as partículas do catalisador, e aí ele passa por esse Heiser em torno de 3 a 4 segundos, já ocorre o craqueamento, e aí quando ele chega em cima, tem ali um ciclone que separa as partículas do catalisador, aí o combustível sai, né, ali o que foi fracionado, né, o petróleo que foi a carga, né, que foi fracionada, o petróleo, a fração, aí os catalisadores descem e vão até para o regenerador do catalisador, que ali então se injeta ar, e aí o carbono, que foi o coque, né, que foi formado no catalisador quando desativou, ele é queimado e é liberado, então ele sai e o catalisador novo volta para o início do riser para pegar de novo a fração que está sendo injetada, tá? Então, esse é o processo, né, de FCC, que é Fluid Cracking Catalyst, que se utiliza então para craqueamento do petróleo e de frações mais pesadas para a obtenção de diferentes combustíveis. Então, as eólitas, elas são muito utilizadas, né, no processamento do petróleo, né? Então, se vocês veem, o petróleo ele entra numa refinaria, ocorre a destilação, né, tanto atmosférica como a vácuo, e aí a gente ocorre uma separação, né, por tamanho das moléculas. Então a gente tem os gases combustíveis que saem primeiro, né? Depois tem as frações mais leves de C4 a C7, e aí elas vão para hidroisomerização, isso é com catalisadores eolíticos. A nafta, que é em torno de C7, também vai para isomerização para melhorar a qualidade dos combustíveis, da gasolina. Os destilados médios vão para desparafinação catalítica, também empregando os eólitas. Os lubrificantes também vai para desparafinação catalítica. E o gasóleo de vácuo, né, ele vai para o hidrocraqueamento, que também vai utilizar os eólitas, né. Então, claro, conforme vai descendo, né, nós vamos aumentar a severidade do processo, pressão e temperatura, e vamos ter que ter cada vez mais zeólitas resistentes, né, à formação de coque e a nitrogenados, né. Então, por isso que se estuda obter catalisadores cada vez mais eficientes para esses processos. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Então, a isomerização de parafinas leves, né? Então, eu tenho ali um hidrocarboneto linear, a gente isomeriza fazendo um ramificado, né? Com isso a gente aumenta a octanagem da gasolina e se utiliza um sítio bimetálico, ácido e um metal, a gente incorpora um metal na zeólita, então é uma catálise bifuncional. A desparafinação catalítica, né, foi uma das primeiras aplicações industriais na seletividade de forma das eólitas, que até eu mostrei ali quando a gente estava explicando seletividade de forma. Então, o que acontece? Os hidrocarbonetos lineares ingressam e craqueiam na estrutura, e os ramificados não. Então, aumenta a octanagem da gasolina e melhora a fluidez dos destilados médios, né, e lubrificantes, né, craqueando, então, os hidrocarbonetos. Depois nós temos aqui um mecanismo bifuncional, tá? Explicando para vocês a isomerização. Então, o que acontece? Eu tenho uma parafina linear, aqui é um C6, tá? Quando ela encontra o sítio metálico, ocorre uma desidrogenação e forma uma ligação dupla. E aí, essa molécula,
ela se aproxima do sítio ácido e recebe um próton nessa ligação dupla, formando um carbocátion, tá? E esse carbocátion, então, acaba se isomerizando, porque um carbocátion terciário é mais estável, então já forma ali, né, a ramificação. Depois, o próton é devolvido ao sítio ácido, regenerando o sítio ácido e formando uma ligação dupla, e a ligação dupla volta a receber o hidrogênio que o sítio metálico tirou, então deixando todo o material com ligação simples. Então esse é um mecanismo bifuncional, em que o sítio metálico é responsável para a retirada de 2 hidrogênios formando uma liga dupla e depois volta a liberar o hidrogênio para hidrogenar essa ligação dupla, e o sítio metálico doa um próton formando um carbocátion que isomeriza e depois ele libera o próton. Qual é a vantagem da gente ter esses materiais ramificados, tá? Então aqui para mostrar para vocês os isômeros do n-hexano, o n-hexano ele tem um ROM de 25, mas já, ó, se tu faz metilpentano, 3-metilpentano, 2,2-dimetilbutano, 2,3-dimetilbutano, a octanagem aumenta, né? Então, assim, o que isso quer dizer? Que a resposta do motor é melhor, né? Quando a gente tem materiais ramificados na gasolina, tá? Então, por isso que a gente acaba ramificando para melhorar a qualidade do combustível. Vamos ver então agora um exemplo de aplicação em processos utilizando os eólicos, mas para separação de gases, não para catálise, tá? Então, esse exemplo eu tirei do primeiro ciclo de palestras de peneira moleculares, que é um ciclo que meu laboratório faz todos os anos. O primeiro foi em 2013, e esse então foi o Fernando Rey, da Espanha, que veio e apresentou esse exemplo, e aí eu vou apresentar esse exemplo dele. Bom, ele começou explicando, né, o que seria peneiras moleculares, então que eu teria uma mistura de moléculas, seria a mamãe pata e os patinhos, né? Isso ao passar por cima de uma grade, né, porosa, então de uma zeólita, os patinhos menores passariam por esses poros e cairiam, né? E a mamãe pata que é maior não cairia. Então isso mostra, né, o que é o peneiramento de gases, né? Bom, ali sobrou um patinho que não devia ter sobrado, que devia ter caído. Mas a ideia é essa, a nível molecular, a gente então separar moléculas pelo seu tamanho. Bom, a proposta é separar CO2 de metano, tá? O CO2 e o metano têm tamanhos muito similares, tá? 3,3 anos e 3,8 anos, tá? Então, e por esse tamanho, somente zeólitas de poro pequeno poderiam ser utilizadas para separar eles. Esse tamanho ocorre porque eles são moléculas, né? O CO2 é uma molécula linear, mas tem ali 1,5 angstroms, esse tamanho da ligação C oxigênio, enquanto que o metano, que é uma molécula, né, na forma de um tetraedro, né, tridimensional, ela tem ali 1,1 angstroms de carbono e hidrogênio. Então, ela tem a ligação um pouco menor, mas como ela é mais volumosa, né, ela acaba sendo maior que a do CO2, mas é pouca diferença, não é muita, tá? E é muito importante a gente separar o CO2 de metano, tá? Principalmente para a utilização, né, depois do metano, tá? Então, o que acontece? O CO2, tá? Ele tem um momento diquadrupolar, ele tem essas interações diquadrupolar, então ele precisa de materiais, né, que tenham bastante alumínio para poder interagir. Então, quer dizer, uma baixa relação de alumínio para ele poder atingir com a superfície. Comercialmente, né, se emprega muito a zeólita 13X, tá? Que ela consegue, então, ela dissolve, né, o CO2, né, e digamos, o coeficiente de separação dela do CO2 com metano é de 3,1. Então, nesse gráfico a gente mostra a quantidade que é absorvida com o aumento da pressão. Então, eu aumento a pressão, eu consigo
absorver o CO2, né? E parte do metano. Essa relação, então, é 3,1 moléculas de CO2 em prol de uma de metano. Então, o que que eu quero? Eu quero ter um material, né, que seja fácil, que além dele ser seletivo para absorver CO2, que ele seja fácil de regenerar. Quer dizer, que quando eu abaixe a pressão, ele libere, né, o meu CO2, tá? Vocês veem que aqui o índice de regeneração dessa do CO2 é em torno de 12%, porque ele é muito reto, tem que ser uma curva mais suave. Quer dizer, a minha interação da estrutura zeolítica com o CO2 tem que ser forte para eu conseguir absorver o CO2, mas ela não pode ser tão forte para que eu consiga dessorver esse CO2, tá? Então a reação a interação tem que ser forte o suficiente para absorver, mas não tão forte para poder liberar. E ela tem que ter uma grande capacidade de absorção e tem que ter uma boa seletividade, que ela absorva o CO2 e o metano não. Então o objetivo foi tentar melhorar essa seletividade e regenerabilidade para a separação de CO2 e metano, usando pressões moderadas e a temperatura ambiente, tá? Então, em condições bem específicas. Então, para selecionar qual seria o melhor adsorvente. Tá, então, primeiro, a gente sabe que o CO2 adsorve por interações quadrupolar, né? E o metano não. Então, a gente tem que controlar por polarização, né, a polarabilidade, né, do adsorvente, e o tamanho, eles têm um tamanho meio parecidos, né, mas ali ó, entre 3,3 e 3,8, então eu tenho que pegar um material que tem uma abertura de poro maior que 3,3, mas menor que 3,8 para poder absorver o CO2 pelo tamanho de poro. Vamos começar primeiro vendo o tamanho do poro. Quais são as estruturas, né, zeolíticas que vão ter esse poro? A gente já viu que tem que ser estruturas com poros pequenos. Então vamos ver quantas estruturas com poros pequenos existem, né, que a gente consiga sintetizar. 64 diferentes estruturas, né? Então que mais ou menos que a gente consiga separar o CO2 do metano, mas a gente vai querer trabalhar com estruturas que sejam pura silício. Por quê? Porque agora eu só quero avaliar a propriedade do material, separar por tamanho. Então eu não posso ter nenhuma propriedade de ter alumínio na rede para que tenha alguma interação com o CO2, é só pelo tamanho. Então eu vou ter que trabalhar com zeólita pura silício. E aí então já me reduz a 15. Dessas 15, que pode ser feita puro silício, ele escolheu 4 que eles conseguiam sintetizar, né, tranquilamente, que foram uma da estrutura da zeólita A, LTA, uma ITW, uma IHW e uma chabazita, tá? Então são estruturas com poros pequenos, tá? E que eles conseguiam fazer pura silício. Então, sintetizaram os materiais, o difratograma de raio-x mostrou que havia sintetizado, né? Fizeram medidas de tamanho de poros, né, para o Hauer-Cabazoi e por Triplot, né, usando as isotermas de absorção, e viram que tinha ali um poro, né, eram poros pequenos e tinha uma capacidade de absorção que chegava até de 0,15 a 0,30 centímetros por grama. Ao utilizar para absorção de CO2, se observa que a chabazita absorve mais, depois a LTA, a ITW e a IHW. A chabazita e a LTA, que absorvem mais CO2, também são as que absorvem mais metano, tá? Mas aí a gente tem que ver qual é a forma que dê uma maior facilidade de regenerabilidade, né? Então ali que seriam mais as curvas, mais a LTA tá com a curva mais que é mais fácil de fazer, de voltar, né? Que a interação não é tão forte, né? Seria a A e a minha chabazita.
Então, se a gente olha, na hora que a gente faz a relação de seletividade, a ITW mostra uma maior seletividade a CO2 e a LTA mostra uma boa seletividade e uma boa regenerabilidade, tá? Que pelo formato da curva dela vocês veem que é mais fácil de retornar e regenerar. Bom, então teria ali já algumas estruturas que poderiam ser empregadas. Vamos ver agora, então, controlando a porosidade, né? Então, se escolheu a zeólita A, que a gente viu que tinha boa adsorção e boa regenerabilidade, ela normalmente ela é sintetizada só com a relação 1, mas o laboratório do Fernando tinha sintetizado uma ITQ29 que eles podiam variar essa quantidade de silício e de alumínio na estrutura. Então, eles fizeram a zeólita A com a relação silício-alumínio 1, 2, 3,5, 5, 30 e a pura sílica, tá? Aqui a gente tem as medidas de área específica, né? Então, são áreas elevadas. A LTA com relação 1, a gente acaba não consegue medir a área, porque o nitrogênio não consegue ter acesso, né? Molécula de nitrogênio. Mas então, os materiais foram bem sintetizados, com boa área superficial, e a gente variou a relação silício-alumínio. Quando faz a adsorção de CO2, vê que todas elas absorvem, né, um pouco de metano, e a adsorção de CO2, vocês veem a 1, ela faz, essa é a preta, né, ela faz essa curva, né, assim, né, muito, né, absorvendo, interagindo bastante com o CO2, com a relação silício-alumínio 2, a vermelha também reage bastante com o CO2, mas já de 13,5 já começa menos, e aqui ó, de 5 é que acaba tendo aquele formato que é fácil então de regenerabilidade, né? Então acima de 5 já fica mais fácil de a regeneração. A gente perde em capacidade de absorção, mas é mais fácil regenerar. Então a gente descobre que a zeólita está com uma relação silício-alumínio maior que 5, dá uma curva de adsorção, mesotérmica de adsorção com formato apropriado para regeneração. E aí, avaliando então digamos, as isotermas de adsorção e a seletividade, a gente observa que a partir de 5, né, a minha seletividade aumenta, né, bastante para CO2, tá? A gente consegue absorver uma grande quantidade, tá? E, bom, depois na hora de regenerar cai um pouco, né? Mas teria que se trabalhar um pouco nisso. Mas a gente observa que conseguiu um material que consegue ter uma boa absorção e boa regenerabilidade, e isso trabalhando, buscando uma estrutura porosa adequada para a separação, né, de CO2 e metano, buscando uma composição adequada. Então eu acho esse trabalho muito bonito assim, porque ele enfoca como tu pode tentar desenhar, né, teu material, o teu catalisador, ou buscar, né, a estrutura zeolítica adequada com as propriedades que tu realmente precisa para determinada aplicação, tá? Bom, além das zeólitas, existem outras peneiras moleculares, né, que são os materiais mesoporosos, nós temos materiais lamelares, argilas pilarizadas, materiais deslaminados e também hierárquicos, mas isso então é motivo para uma próxima apresentação.